Antes de iniciarmos essa gravação, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, tá? Além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização, ela é proibida e passível de medidas judiciais. Então, que tenhamos aí um encontro abençoado e iluminado, que possamos, né, aproveitar ao máximo desse tempo de gravação, desse tempo, né, do nosso encontro. Então, bem-vindo, segundão. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Na aula de hoje, né, nós daremos continuidade às reflexões, né, que estamos realizando do volume 6 da apostila de Sociologia. E hoje, né, iniciando o capítulo 12, nós vamos tratar especificamente sobre as características da globalização econômica, tá bom? Então veja que na temática anterior nós conversamos sobre como que essa estrutura ela está formada, tá? Como que ela se organizou, né, no pós-guerra, como que os Estados Unidos assumiu a dianteira dessas negociações, como que o primeiro bloco, né, econômico mundial foi pensado, como que o dólar se tornou a moeda internacional, né, a moeda que vai trazer, né, o parâmetro para as demais, e como que, né, as organizações políticas e econômicas se sustentam, né, até os dias atuais. Então a gente vai conversar sobre essa temática, expondo agora, né, como que as grandes corporações influenciam na economia mundial. Tá beleza? Bom, referente ao capítulo 11, alguém teria alguma observação a fazer, alguma contribuição, teria alguma dúvida? Ou tá de boa? O que vocês trazem? Fernandinha não tem nada? Então tá, mas assim, Risa tá de boa? Beleza. Então no decorrer da nossa conversa, caso, né, surgir dúvidas, surgir, né, alguma contribuição, não se sinta envergonhado, pode fazê-lo tranquilamente, beleza? Que aqui é o momento em que nós vamos conversar. Bom, galera, alguém aqui eu acho que não. Não, não, não. Ninguém nasceu antes de 2008, não, né? Não, é muito exagero da minha parte, eu acho. 2008. 2008 aconteceu a nível mundial, né, Risa? Em 2008. Ah, meu Deus, só eu nasci bem antes de 2008. Ah, meu Deus. Bom, em 2008 aconteceu nos Estados Unidos uma crise chamada de crise imobiliária. Chamou de pirralhos, oh meu Deus. Não é não, gente. É, Vocês já ouviram falar, vocês já leram alguma coisa, já viram alguma referência sobre essa crise de 2008? Chamada de a Risa já, ok, a Fernandinha não. A crise de 2008, né, em 2008 atingiu os Estados Unidos, foi chamada de crise imobiliária, tá? Até porque a especulação imobiliária, né, foi o estupim da crise, e a partir daí, né, a moeda ela também se desvaloriza. E o que que acontece? Ladeira abaixo. Então instala-se a crise, inúmeros, né, grupos e setores sociais sofreram. A Yasmin e a Alice também já ouviram. Ok. Inúmeros setores sociais sofreram com a crise imobiliária dos Estados Unidos. E, consequentemente, as relações internacionais, né, a nível, né, global, elas também sofreram diferentes impactos dessa crise. E aí, gente, para e pensa, uma crise nos Estados Unidos afeta as demais, vamos dizer, né, as demais instituições ou os demais setores a nível global. Na visão de vocês, assim, por que que isso aconteceu? Por que que uma crise nos Estados Unidos afetou, né, globalmente a economia? O que que vem o que que surge assim na cabeça de vocês? Uma crise nos Estados Unidos, uma crise local, pá,
todo mundo. Fale para mim, não esconda nada. E aí, o que você acha? Hã? Declínio da estrutura econômica é referencial, eu acho. Ok, Fernandinha, tá? É isso aí. Eu disse, Yasmin, o seguinte: por que que uma crise nos Estados Unidos, né, essa crise de 2008, por que que ela, ao atingir os Estados Unidos, né, ao ser manifestada nos Estados Unidos, ela também manifesta interferências a nível global, tá? A Nalanda, olha, ele é o centro da economia, ok, são direcionamentos importantes. Alice, porque os Estados Unidos influencia todos na economia, ok. Mais o que? 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 Porque os Estados Unidos é a maior potência até então, e os outros países vão se organizar econômica e politicamente. Ok. Porque o dólar é uma das principais moedas também. Ok. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Ele influencia os outros países, ok. Gente, perfeito. Agora, observa comigo o seguinte: quando a gente ah, pensa a estrutura global, a gente inevitavelmente, né, nós também pensamos nessa aproximação entre os países. E essa aproximação ela vai influenciar, sim, na moeda, ela vai influenciar na política e, da mesma forma, vai afetar, né, a vida dos cidadãos. Então, veja, a moeda americana, ela sofreu um forte impacto. Com isso, a especulação imobiliária, que até então, né, era fortíssima, ela também sofreu com a consequência desse valor do dólar baixo, tá? Então, a crise ela traz, né, uma variação muito grande, ela traz uma força assim considerável quando a gente começa a pensar exclusivamente sobre essa o sentido, né, ou essa compreensão da palavrinha especulação. Tá? Quando a gente fala em especulação, vocês têm clareza do que a gente está falando, né, do que está sendo exposto? Especulação. Quando a gente fala, né, especulação econômica, ou então especulação, vem o quê? Vem algo na mente de vocês? Hã? Especulação. Vem algo? Fernandinha, não sei. Ok. Especulação. Algo? Nalanda, teoria? Não, assim, Nalanda, eu tô querendo partir, né, a partir, iniciar a conversa a partir dos conceitos, da forma como vocês entendem, entendeu? Aí, por exemplo, eu falo especulação, né? O que que vem na mente de vocês assim? Até para eu direcionar dentro de uma linguagem que seja né, compreensível para você. Ok, esperar algo, visar algo, isso aí também. Bom, então vamos pensar o seguinte: ninguém, né?
Tá. Agora pensa comigo o seguinte. Imagina que você tem um montante de dinheiro e quer fazer um investimento desse dinheiro, desse valor. O que que você faz inicialmente antes de investir? O que que você faz? Você especula, ou seja, você vai estudar o cenário, percebe? Você vai analisar quais são as melhores propostas. Tranquilo? Tranquilo? Você vai então especular. Ou seja, você vai fazer um estudo do contexto para verificar se aquele cenário ele é favorável ou não para o investimento. E aí o que que qual é o cenário que você vai buscar? Obviamente, né, a partir da especulação você vai investir naquele que te traz um retorno, né? Quem sabe aí um retorno rápido e um retorno que seja maior do que algum outro que você até então viu. Afinal de contas, quem tem um montante para fazer investimento não quer investir para perder, certo? Quer investir para fazer com que o montante seja um montante cada vez maior. E aí o que, que aconteceu? A crise de 2008 ela não acontece exclusivamente e pontualmente assim, pá, em 2008, tudo aconteceu em 2008. Não. Começa em 98, tá? Quando os bancos norte-americanos, eles começam a liberar crédito, né, para muitas pessoas, especialmente, né, aquelas que não tinham condições de bancar ou condições, né, de arcar com, com a dívida. E aí o que, que acontece, gente, quando você empresta dinheiro e a pessoa não tem condições? Não, não paga, né? Então, a- o país ele entra em uma grande, isso aí, fica devendo. E a dívida ela vai aumentando cada vez mais. Então, os bancos eles ficaram com uma dívida gigantesca para receber, ou seja, né, com um valor gigantesco para receber, e as pessoas não tinham como, porque o cenário não estava favorável. Portanto, né, os bancos que ditam, querendo ou não, o mercado econômico, né, o mercado financeiro, eles estavam sofrendo uma grande baixa, uma grande queda. E aí o que acontece? Passa-se a famosa, né, começa-se então a buscar restituir esses valores, buscando as hipotecas das casas. Né? As casas se tornam então casas hipotecadas para o banco, e por não ter dinheiro, o banco vai lá e toma essa casa. Ok? E aí, gente, pensa comigo uma coisa. O país, então, ele passa por esse momento, ele começa, né, esse momento com bastante dificuldade, e essas dificuldades vão interferir, obviamente, na sua política de Estado. Uma vez que o Estado, né, vai produzir ações para diminuir a incidência desses riscos. E aí acontece em 2008, né, o boom dessa crise. Né, o dólar vai lá embaixo, né, vai um valor bem baixo, 1,60 e alguma coisa, e esse valor ele é um valor muito irrisório. Então o que, que acontece, gente? Né, os Estados Unidos entram numa grande recessão. Gente, observa que todo o aparato imobiliário, eles entra em choque, ele entra em colapso. E aí, né, as especulações tornam-se assim, né, os Estados Unidos como uma peça não muito favorável para investimento, uma vez que os bancos não traziam essa esse terreno sólido, né? Ou também podemos dizer esse terreno fértil para investimento. Tá tranquilo? Tá tranquilo até aí, gente? A partir dessa observação? Beleza. Então, a especulação traz esse direcionamento de você analisar o contexto para saber se você faz ou não um determinado investimento. Beleza? E aí, começando com a nossa observação do conteúdo,
A gente traz então, né, esse exemplo da crise de 2008 que acontece nos Estados Unidos, para a gente pensar então o seguinte, que uma crise ela não acontece de uma hora para outra. Ela é simplesmente uma junção de acontecimentos e que em um dado momento isso se instaura. Beleza? Então, a partir daí, passamos a pensar o seguinte, que todo o aparato, todo o fluxo, vamos assim dizer, econômico, ele passa pelo viés da especulação, tá? Então, a crise de 2008, ela foi uma crise que conturbou, assim, né, fez com que os países que mantinham relações, né, transações econômicas com os Estados Unidos repensassem esses investimentos e aí, né, abalou as diferentes estruturas. E aí o que que acontece? O governo ele faz com que essa crise seja não dê tanto impacto, promovendo o quê? Uma nova política econômica. Portanto, né, a especulação ela faz parte do terreno econômico global, tá? Até porque os investidores eles precisam analisar o terreno, eles precisam analisar, né, o campo em que esse valor, em que esse investimento será realizado. Tudo isso por quê? Porque quando nós falamos em economia, seja ela qual for, seja, né, a economia pessoal, individual, seja a economia do município, do estado, do governo federal, ou, né, a economia global, aquele, né, que trabalha com investimento, ele busca investir para obter lucro. Essa é a palavra, obter lucro. A obtenção de lucro, ela é alcançada mediante esses jogos econômicos que acontecem para angariar, né, espaços competitivos, tá? Por que espaços competitivos? Porque quando há essa, né, uma maior procura por um determinado bem, a sua o seu grau de retorno ele é um grau consideravelmente bom, tá bem? Isso significa que está tendo muita saída. É aquela história, né? Quanto mais procura, maior produção, maior índice de emprego. Quanto menos procura, menor produção e maior índice de desemprego. Tá beleza? Bom, então a partir daí a gente começa a desenhar um cenário em que há uma velocidade na compreensão desses fluxos, né, de dinheiro, né, desses fluxos monetários. E aí então passamos a perceber que existe, né, um certo passeio, né, dos países por outros para perceber e sentir como que a economia, e em especial como que a economia está. Lembra que lá no início eu comentei que a vida política interna influencia nas relações econômicas externas? Lembra que eu comentei sobre isso? E é exatamente aí, galera. É exatamente aí está a questão. A política interna dos Estados Unidos fez com que a crise diminuísse a intensidade a ponto de ser solucionada e também, né, o modo como a política interna, né, resolveu a situação, né, resolveu a crise, fez com que os olhares dos investidores se voltassem cada vez mais atentos e mais rápidos a essa ação política na crise econômica. Então, o que, que acontece? Ou está com moral, então vamos com tudo para fazer os investimentos. Porém, esse investimento, né, ele foi crescendo, foi sendo realizado não gradativamente, não direto assim em grande escala, até porque, né, o terreno ainda estava meio que duvidoso. Porém, pela força e a potência que nós vemos na moeda americana, norte-americana, a gente percebe que essa crise, ela de fato foi solucionada e por isso, né, fortaleceu ainda mais o cenário econômico para os Estados Unidos. E a partir daí, então, né, essa especulação ela passa a vigorar, ela passa a ganhar cenários cada vez mais precisos. Tá? O que, que seriam cenários precisos? Seriam cenários em que todo
o capital financeiro fosse de fato investido. E aí, né, nós temos uma política econômica, né, que deu uma maior liberdade para as empresas, em especial para as grandes empresas. E essas grandes empresas, elas obviamente se organizam com a intenção de obter lucro, e não para atender as necessidades sociais de cada país, mas sim para obter lucro. E de preferência, né, que elas busquem, ou melhor, que elas alcancem mão de obra barata. Por isso que a moeda local, para fazer investimento, o valor da moeda local também é analisado né, como um dos critérios para o investimento de uma determinada área, né, de um determinado espaço. Tá? Então, veja que as políticas empregadas localmente, elas possibilitarão a abertura para o mercado econômico global. Tá, beleza? Recentemente, assim, há poucos dias, saiu uma matéria de um, né, dos secretários do Guedes, né, do ministro da Economia, dizendo da relação do Brasil com a China, né, dizendo que não tem nada a ver a China não comprar do Brasil. Não sei se vocês acompanharam. E hoje a China é um dos grandes, né, compradores, é um dos grandes que mantém ainda relações econômicas com o Brasil. Então veja, o discurso político poderá afetar consideravelmente nas transações econômicas mundiais. Ou seja, um secretário de ministro de Estado trazendo, né, manifestando opiniões como essa, colocando o Brasil como se fosse o único que venderia, né, o único capaz de vender grãos para a China. E ele esquece, né, que a nível mundial os Estados Unidos está à frente do Brasil na produção, porém, né, logo em seguida do Brasil é a Argentina. Então o Brasil ele pode perder muito devido aos discursos políticos. Isso, gente, não é bandeira ideológica, não é discurso político, né, lotado, né, ou dotado de uma certa antipatia em relação ao governo. Mas é sim uma preocupação em relação aos discursos que são proferidos, porque quem perde não é apenas o governo em si, mas sim a população brasileira. Então veja que a especulação ela pode ver com maus olhos os discursos políticos empregados. Tempos mais tarde, né, tempos um pouco mais anterior, nós vimos os discursos voltados, né, especialmente à França e à Alemanha, que, né, propuseram investir uma quantia muito grande de dinheiro e que foi negado, não sei se vocês acompanharam, e que foram negados sobre como que fala, gente? Sobre a Amazônia, né? Isso aí, Risa, obrigado. Sobre a Amazônia. Então, a França e a Alemanha propuseram investir dinheiro para a recuperação e para a preservação da Amazônia. O que o governo fez? Quero seu dinheiro não. Ou seja, negou mais um, né, ataque. Com isso, os países fortaleceram o discurso de exigir do Brasil soluções sobre a Amazônia. Semana passada, o Guedes, né, o ministro da Economia, em uma reunião com, né, assessores de uma. Aí não sei se é uma empresa ou se é, né, repórter dos Estados Unidos, ele falou a mesma coisa. Vocês destruírem, não vem dar pitaco aqui não. Enfim, né, são discursos políticos que, querendo ou não, interferem na jogada econômica. E a gente não pode isentar esses discursos. A gente precisa colocar esses discursos em um determinado pedestal para criticá-los. Porque, querendo ou não, quando não há investimento em um determinado país, a nossa moeda ela tende a ser desvalorizada. Percebe? Ou seja, ficaremos, né, como um país isolado e a nossa capacidade de desenvolvimento ela tende a cair. Então, gente, estudar isso dentro da área da sociologia, dentro das ciências humanas, é a gente estudar as relações que são estabelecidas. É a gente estudar essas relações que promovem uma política interna e uma política econômica que trata exclusivamente sobre a globalização. E não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Né? Ou a política interna ela valoriza as relações globais, ou a política interna ela vai desvalorizar as relações globais e com isso, né, o que é interno acaba perdendo. E aí perdendo, gente, né, por falta de investimento, o que acontece? Moeda desvaloriza
e as crises, em especial as crises econômicas, as crises sociais, elas passam a se agravar, tá? Então observa que falar de lucro é falar de investimento, é falar de possibilidade de investimento com retorno considerável. E quando nós falamos em investir em país, nós estamos falando em investir em locais, né, em países que possam trazer um retorno considerável para nós. Então, na linguagem econômica, não existe investimento sem busca de retorno. Tá bom? Tá beleza? Tá tranquilo até aí, galera? Ou tá maçante o discurso? Tranquilo, tranquilo. Alguém teria alguma observação a fazer sobre o que foi comentado até o momento? Sobre o nosso contexto? Tranquilo. Então, tocando o barco. Bom, e aí, gente, né? Quando nós falamos nessa ideia de promover ou de produzir lucro, né? Esse lucro ah, ele será sustentado por uma ideia de investimento. Só que esse investimento não se investe, por exemplo, naquilo que me falta. Você vai ver aí, né, as empresas investindo aquilo que já, né, daquilo que ela já ganhou de lucro. Para quê? Para que ela tenha condições de se manter com o que já tem. Então, né, o seu lucro, ela faz investimento em outros espaços, tá? Por quê? Porque uma coisa não interfere a outra, tá? Então, assim, esse capital de giro, ele vai acompanhar, né, ele vai fortalecer, ele vai, não fortalecer, mas ele vai acompanhar a especulação. Ou seja, aquilo que eu obtive de lucro, né, que eu tenho como uma reserva monetária, eu vou o quê? Trabalhar com a especulação em outras áreas e até mesmo, né, para fortalecer aquilo que eu já produzo. Bom, então, já temos aí, né, um cenário global e essa globalização ela visa atender essa aproximação. Ou seja, né, esse cenário global, essa globalização, ela traz necessariamente algumas características que são muito próprias desse processo. Né? E aí a gente destaca, por exemplo, a economia política e a economia política, a política e as políticas econômicas, que aí envolve todos os traços da economia. Portanto, as empresas, elas também levam, né, e dialogam politicamente, tá? Por isso que você vai ver aí acordos, né, entre governos e empresas, ok? Porque o discurso político também ele intervém, também ele perpassa na realidade, na sociedade ou no próprio mercado financeiro. E a partir daí, então, né, a gente vai ter no cenário da economia as grandes corporações transnacionais, tá? E essas grandes corporações, dessas grandes empresas, elas vão trazer, obviamente, né, investimento para os países. E como eu já disse, esse investimento ele se dará mediante as especulações. Ninguém investe dinheiro onde não tem confiabilidade. Beleza? Então, o primeiro passo é ter confiança no cenário político-econômico. E aí, então, acontece, né, a segunda característica, que é a intensidade das trocas comerciais. Ou seja, a globalização ela possibilitou esse diálogo e a criação, né, o surgimento dessas transnacionais. A partir do quê? A partir dos diálogos políticos e econômicos. Tranquilo? E aí as transnacionais surgiram com a proposta de investir nos países e firmar acordos com esses países. Do segundo, né, a segunda característica está especificamente ligada à intensidade, ou seja, à força dessas trocas. Tá? Quais são essas forças? Como que elas interagem e como que elas formam a economia mundial? É exatamente esse cenário micro, né, e macroeconômico que vão direcionando quais são os atravessamentos políticos, sociais e econômicos que formarão então, né, essas alianças entre países
e as transnacionais. E com isso, né, a globalização será marcada pelo fluxo dessas mercadorias. Tá? E esses fluxos, né, dirão se está ou não produzindo em grande, média ou pequena escala. Tranquilo, gente? Ou confuso? Tranquilo? Beleza, então, hein? É um assunto, assim, né? Parece um assunto maçante, mas é um assunto que a gente, né, tem, não vou dizer o costume, mas a gente escuta de vez em quando nos telejornais, né? A gente vê muito, né, nas discussões políticas que envolvem, né, que estão aí nas redes sociais e por aí vai. E aí, gente, olha que bacana. Bom, os países então, né, com a globalização, eles passaram a ter uma maior proximidade, né, uma maior aproximação com outros países e com isso, né, os países, as indústrias desses países formaram a, como que chama? Formaram ai meu Deus, os blocos de empresas, né, as transnacionais. E aconteceu a necessidade dos países que compõem, né, grupos políticos, né, ou como nós podemos dizer, né, aconteceu a necessidade das pessoas, é, as pessoas terem que organizar, as pessoas terem que se organizar para pensar estratégias políticas e econômicas para aqueles países que compõem um determinado grupo, né, que formam uma certa aliança regional, por exemplo. E aí, gente, esses países, eles formaram o que são conhecidos e chamados por blocos econômicos, tá? Já ouviu falar em Mercosul? Econômico Mercosul? Pois então, o Mercosul compõe os países que estão na América do Sul mais o Caribe, ok? Depois, você já ouviu falar nos BRICS, G20, o G7? Daqui a pouquinho tem um G para cada quantidade de país, né? O G1. O G1. G1 já ouviu, né? Mas não é um bloco econômico, é um site de jornal, tá? Então veja que esses blocos políticos, esses blocos econômicos regionais, eles se reúnem para pensar estratégias, tanto política quanto economicamente, tá? Para não atingir, né, as suas localidades. E aí, então, a gente vai pensar o seguinte: existem os blocos regionais e existem os blocos mais amplos, tá? Esses blocos amplos, né, são os blocos mundiais, que também discutem a economia, a política, atualmente, né, o discurso que está em voga. A União Europeia, perfeito, Risa, a União Europeia é um desses blocos. E aí você vai encontrar, né, diferentes blocos para pensar. E hoje, né, o tema que está em voga é o tema da sustentabilidade. Não sei se vocês têm acompanhado, se você já visualizou isso. Tá? Então, hoje temos em voga o tema da sustentabilidade. Então, os países estão discutindo sobre isso, tá bom? E aí, então, a partir, né, dessa compreensão, a gente não pode deixar de trazer para a nossa conversa o seguinte, que a globalização, ela pensa de maneira global, beleza, mas ao mesmo tempo ela aproxima, ok? Aproxima povos, aproxima culturas, aproxima economias, aproxima tudo aquilo que envolve as relações humanas, políticos, sociais, econômicos, históricos. Tá? Então, somos atravessados o tempo inteiro por essa globalização. Tá beleza? Então, gente, três características principais, então, hein? Primeiro, né, a globalização ela possibilita uma ampla possibilidade de lucratividade de circulação de fluxo financeiro internacional, tá? Segundo, a força política e econômica das grandes corporações, elas atuam fortalecendo esse sentido, né, essa compreensão de globalização. E terceiro, a opção pela liberalização ou pelo protecionismo do comércio internacional e a formação dos blocos econômicos. Ou seja,
Os países precisam se proteger e, ao mesmo tempo, garantir, né, a esses investimentos. Tá? Então, as multinacionais, né, as transnacionais, elas estão aí para investir. E a relação Estado e propriedade privada se intensifica cada vez mais nesses discursos, né, nesses diálogos voltados para a nossa compreensão de política econômica. Bom, até aí, gente, tranquilo, de boa? Bom, então, o risco, né, como tudo na vida, né, como tudo que envolve relacionamento, envolve risco, não é à toa, não é diferente, né, com as políticas econômicas. E o risco é a gente permitir, né, que esses, né, vamos dizer, né, que essa especulação seja livre a tal ponto, né, de ter aí uma certa influência nas políticas econômicas locais. Então, essas reuniões dos blocos regionais, né, dos blocos econômicos, políticos econômicos regionais, pensam exatamente nisso. Como proteger o Estado dessas especulações, né, desses investimentos, e a tal ponto de não permitir, por exemplo, que uma determinada empresa ou um determinado país que investe dite para a nossa realidade o que está ou não inserido ou o que nós podemos ou não fazer, tá? Então, essa é a nossa observação, essa é a nossa orientação, tá bom? E a partir daí, então, as decisões, né, dos especuladores não afetam diretamente os negócios, mas pode sim provocar consequências, como eu disse, né? Essa especulação pode provocar consequências na manutenção dos países. Por exemplo, na garantia de empregos e na garantia da produtividade, tá? Essa garantia, ela visa necessariamente trazer, a partir da especulação, uma promoção, tanto, né, da empresa que está buscando esse investimento, quanto como eu posso dizer, tanto da empresa quanto, né, do país que abre, né, que dá abertura, né, que libera para esse investimento. Então não pode acontecer uma sobreposição, quanto às regras do país, tá bom? Então esse é o risco, tá? E com isso o que, que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: o país ele colocar o país colocar regras que venham impedir essa, esse investimento, mas ao mesmo tempo, né, se eu libero, enquanto, né, político local, se eu libero para, né, se eu dou muita liberdade, o que, que acontece? Eu acabo tornando o meu país refém desse, desse compromisso ou dessa organização transnacional. Tranquilo, gente? Bom, gente, apareceu aqui a mensagem dos 5 minutos. Ei, meu Deus do céu. Quando o assunto é bom, a aula passa, ó, rápido demais. Bom, então, gente, o que fortaleceu, né, esse diálogo, essa aproximação entre transnacional e a transnacional e a própria política interna. O que fortaleceu foi exatamente o poder ou a força que essas transnacionais têm, né, tiveram e ainda hoje têm, de investir no capital humano, tá? De investir o seu capital nas pessoas, mesmo que, veja bem, tá, galera? Mesmo que as atividades da empresa busquem, ah, compromissos, né, ou até mesmo busquem uma, uma mão de obra muito barata, tá? Então essa mão de obra barata, ela acaba, né, reproduzindo aí comportamentos que não condizem com a realidade, tá? Que não condizem com aquilo que é, necessário para uma força política, força econômica que necessita se sustentar. Portanto, a expansão do comércio internacional fortaleceu isso, tá? Fortaleceu que as grandes corporações, né, as transnacionais, investissem,
e pudessem, né, produzir de maneira também global. Isso significa o seguinte: isso significa dizer que tudo está em jogo, tudo está em tela. Portanto, as transnacionais elas têm um objetivo, tá beleza? E esse objetivo a gente continua no nosso próximo encontro. Tranquilo, gente? Acho que já está até acabando aqui o tempo. Vou parar a gravação.